Graça e paz do Senhor Jesus, queridos amigos. Nós estamos aqui então para mais um vídeo, para mais uma reflexão da nossa série Produzindo e Semeando na Quarentena. Há poucos dias nós falamos aqui sobre a oração e hoje nós vamos trazer uma oração em específico. Você já ouviu falar sobre a oração de Jabes? Muito bem, meus queridos, nós estamos aqui então para prosseguir com a nossa série Produzindo e Semeando na Quarentena. E nessa oportunidade nós vamos falar sobre uma oração muito curiosa, a oração de Jabes. No capítulo 4 do livro de 1 Crônicas, nós vamos encontrar uma descrição muito extensa sobre uma determinada genealogia. São várias e várias gerações, umas que antecedem, outras que sucedem, e no meio dessa genealogia, a Bíblia vai fazer um parêntese para falar sobre uma oração muito interessante, a oração que vai servir de tema para a nossa reflexão nessa oportunidade. Mas por que uma genealogia tão extensa contida na Bíblia faria uma pausa para falar sobre uma oração? Seria essa oração importante? Teria essa oração um efeito sobre a nossa geração? Ou ainda, essa oração seria um modelo para nós? Essas e outras questões nós vamos falar a partir de agora. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor comigo para fazermos essa leitura juntos no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Nós vamos estar lendo somente 2 versículos, o versículo 9 e o versículo 10. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou seu nome Jabes, porque com dores deu à luz. Porque Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus concedeu o que ele havia pedido. Como eu citei para você lá no início da nossa reflexão, o escritor aqui do livro de Crônicas vai estender um texto falando sobre uma determinada genealogia, na verdade várias gerações dentro desse contexto. E no meio dessa genealogia vai se abrir uma pausa para tratar da pequena biografia de Jabes e depois dessa biografia a sua oração que tanto impactou o coração de Deus. Esse texto que nós tomamos como base para a nossa reflexão vai nos mostrar 2 coisas importantes, vai enfatizar 2 pontos. O primeiro deles, aqui está dizendo que Jabes ele era mais ilustre do que os seus irmãos. Essa expressão ilustre também pode ser substituída pela palavra sábio. Ele era mais sábio do que os seus irmãos. O segundo ponto enfatizado aqui nesse texto diz o seguinte: o nome de Jabes significava que a sua mãe havia dado à luz em meio a dores. Até hoje nós constatamos que ao dar nomes aos seus filhos, determinadas pessoas procuram incessantemente pelo significado desses nomes. E antigamente essa coisa era muito mais difundida. As pessoas preferiam sempre colocar um nome que significava alguma coisa em relação ao evento da gestação, ao evento do nascimento daquela determinada criança. Na verdade, queridos, não só escolhia-se um nome em relação ao nascimento ou à gestação, mas de acordo com a tribo daquela criança,
ali a hierarquia, a função que aquela criança ocuparia dentro da sua geração, enfim, eram vários os pontos que levavam uma família a escolher o nome para se colocar numa determinada criança. Com o Jabes não foi diferente. A sua mãe ali, durante o seu parto, começou a sentir muitas dores e fez questão de batizar essa criança com o nome Jabes, que significaria que esse menino foi concebido em meio a muita dor. Jabes carregava esse nome, carregava esse significado sobre a sua vida, e isso trazia um pouco de peso a ele. Na verdade, ele pensava que pelo significado do seu nome, ele não conseguiria ser abençoado pelo Senhor. E num determinado momento, Jabes resolve invocar o Deus de Israel e fazer 4 petições importantes para ver se Deus o atendia, independente de carregar um nome tão pesado como esse. 4 pedidos feitos por Jabes durante a sua oração tornaram a sua oração importantíssima. Essa oração atingiu o coração de Deus e Deus prontamente atendeu a esses pedidos de Jabes. A primeira coisa que Jabes pediu dentro da sua oração foi que Deus o abençoasse muitíssimo. A bênção é um favor do Senhor. Obter uma bênção é alcançar um presente de Deus. Jabes tinha certeza de que só Deus era capaz de abençoá-lo, ou seja, ele procurou a sua bênção diante do trono do Senhor. Outro pedido que Jabes vai fazer diante do Senhor é o seguinte: se meus termos amplificares. Em algumas traduções da Bíblia, você vai encontrar também se minhas fronteiras alargardes. Jabes não era revoltado com a sua vida, mas ele acreditava que Deus poderia expandir os seus horizontes, que poderia melhorar a sua vida, derramando a prosperidade verdadeira sobre ele. Existem várias maneiras de Deus expandir os nossos horizontes. Existem várias maneiras de Deus amplificar os nossos termos. Uma pessoa que se encontra desempregada, Deus pode amplificar os seus termos dando a ela um emprego. Uma pessoa que se encontra solteira, Deus pode amplificar os seus termos dando a ela uma pessoa abençoada para que ela se case com ela. Enfim, queridos, há várias maneiras de Deus abençoar a nossa vida, de Deus amplificar os nossos termos. Outro pedido muito importante que Jabes faz ao Senhor é o seguinte: se a tua mão for comigo. Jabes entendia que era necessário que Deus fosse à frente, era necessário que Deus controlasse a sua vida para que tudo que ele fizesse a partir daquele momento, com a direção de Deus, ele fosse bem sucedido. Como cristãos, nós devemos sempre atribuir o nosso progresso, o nosso sucesso ao Senhor. E o último pedido que Jabes faz ao Senhor é o seguinte: e fizeres que do mal eu não seja aflito. Em outras palavras, Jabes está pedindo ao Senhor que lhe proteja de todo mal. Nós precisamos da proteção de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que quando somos propriedades do Senhor, nós não somos tocados pelo maligno. A Bíblia diz: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Eu preciso da proteção do Senhor sobre a minha vida. Eu tenho certeza que você também precisa e tem buscado essa proteção do Senhor sobre a sua vida. Definitivamente, nós precisamos que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas sobre nós. Entenda que você vai ter lutas, que você vai ter enfermidades, que você também vai ter problemas na sua vida.
Mas essa expressão que eu acabei de citar para você fala da questão do inimigo não poder tocar diretamente na sua vida. Ele não pode te ceifar, ele não pode te matar, porque você é propriedade do Senhor. E eu deixo uma pergunta retórica a você nesse momento, uma pergunta que eu também fiz a mim. Será que nós somos propriedades exclusivas do Senhor? Se nós formos propriedades exclusivas do Senhor, o maligno não pode nos tocar. Assim como Jabes pediu a proteção do Senhor, a cada manhã nós devemos pedir essa proteção e ao anoitecer, antes do nosso descanso diário, nós devemos agradecer ao Senhor porque Ele nos deu vários livramentos durante o dia. E essa foi a nossa reflexão de hoje, a oração de Jabes. Que Deus te abençoe muito nessa hora. Eu quero dar a você o meu abraço e o meu agradecimento sempre por sua companhia, por sua atenção e, sobretudo, por suas orações. Nós falamos aqui sobre oração e eu queria que você continuasse orando pela minha vida. Eu queria que você não deixasse de orar por mim, do mesmo jeito que eu tenho procurado a orar sempre por você. Que Deus te abençoe. A nossa série Produzindo e Semeando na Quarentena vai ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser e nos permitir.